Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Felipe Martins, porque, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não conhecia esse cara. Né, o Felipe Martins, a gente tem ouvido o nome dele várias vezes, né? Ele tem falado, aí o pessoal tem acusado ele de um monte de coisa. Acusaram ele de fazer o símbolo de ok. Ele fez o símbolo de ok. Ai, não pode, não sei o que lá. E não sei que. E agora foi acusado de ter viajado para os Estados Unidos e arrumou aquela confusão toda, porque ele não viajou, todo mundo sabe disso. E agora foi o depoimento dele. Meu amigo, que pedrada que foi esse depoimento dele. Não, eu vou falar para vocês, foi uma pedrada, foi sério isso. Foi sério, porque o jeito que o cara fala, a gente não tá falando aqui meramente dele se declarar inocente. Meu amigo, eu quero votar nesse cara. Para que ele vai se candidatar? Por favor, Felipe Martins, se candidate a alguma coisa, porque eu quero votar em você. Eu quero você numa posição de poder no Brasil. Você é um cara que sabe falar bem, que sabe lidar com essa turma toda. Cara, é impressionante o depoimento do Felipe Martins. Essa notícia foi sugerida por Não Sei, Quando Cheguei Já Estava Assim, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Martins está calado. Ele não podia falar. O Alexandre de Moraes, da mesma forma que ele proibiu o Bolsonaro de falar, não, que ele não tá censurado não, tá? Mas se ele falar, não pode aparecer na internet. E caramba, o mundo que a gente vive hoje, qualquer coisa que você faça vai aparecer na internet. Então, é censurar, é a mesma coisa que censurar, né? Chegou ao ponto, no caso do Felipe Martins, que o advogado dele publicou um vídeo do lado do Felipe Martins e quase que o Felipe Martins foi para cadeia. Porque o advogado publicou um vídeo com o cliente do lado e não sei o que lá, e não pode, porque agora a gente sabe por quê. Pelo medo desse pessoal, o medo, o temor, o pavor desse pessoal que torturou o Felipe Martins para tentar obter uma delação premiada e não conseguiu. Cara, é impressionante você ver a declaração do Felipe Martins, tá? Para início de conversa, teve um trecho da delação que eu coloquei, da declaração dele, tá? Ele foi. É a primeira vez que ele falou, cara. É o que ele mesmo fala nesse negócio que é a primeira vez que me deixam falar. Porque até aqui eu não posso falar, eu estou proibido de falar. E agora ele pôde falar num contexto em que as pessoas podem ouvir, o Brasil inteiro pode ouvir. E aí ele falou isso daqui, olha só. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Jamais, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve toda a vida revirada, processo após processo, terem sido engavetados, terem sido arquivados, porque não encontraram nada. Então eu jamais me dignaria a fazer isso e deixei de forma muito clara, não delatei e não irei delatar. E não fiz isso porque não há o que delatar. Eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente e a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Caramba, cadê a urna? Traz a urna para eu votar nesse cara. Porque isso que importa. Não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus, que eu prestarei conta no final das coisas. Vocês sabem, eu não acredito em Deus, né? Mas eu acredito que a sociedade humana é isso daí. São as pessoas tomarem responsabilidade pelo que elas fazem. A sociedade humana como um todo é maior do que a soma de cada um de nós pessoalmente, individualmente. Então quando ele toma essa decisão, é uma decisão muito bela, é uma decisão muito bacana. É algo que tem que ser celebrado. Realmente ele está correto. É isso que ele tem que fazer. E, de novo, eu não estou julgando o Mauro Cid, porque eu sempre falo isso aqui. O pessoal costuma criticar o Mauro Cid, mas, cara, cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem o seu limite da quebra, né? Ameaçaram a filha do Mauro Cid, ameaçaram a esposa do Mauro Cid, ameaçaram o pai do Mauro Cid. Então, eu não estou dizendo nada sobre o Mauro Cid. Ele delatou o que ele precisava delatar porque era uma situação em que ele estava sendo torturado. O absurdo dessa história é a tortura, né? E, cara, e você vendo o Felipe Martins falar, olha só isso daqui, ó. Olha esse trecho aqui. Esse trecho, ele começa a discutir com o juiz. Ele vai brigar com o juiz. Mas no final, olha o que ele vai falar para o juiz. O juiz não é o Alexandre de Moraes, tá? É esse pateta aqui que é o juiz auxiliar que estava comandando essa oitiva aqui. Isso foi dito também por testemunhas, inclusive por uma testemunha que coletou isso de outras pessoas. Parte do período em que eu passei na prisão
foi feito em isolamento, após o período de triagem, numa cela sem iluminação, verificada pela psicóloga da unidade, verificada pelos funcionários da unidade, durante 10 dias. Enquanto o senhor relatou isso para o juiz corregedor? É um juiz corregedor que vai todo mês. Olha só, o juiz não tem que interferir nesse caso. Esse momento é o momento do acusado falar o que ele quer falar. Por que o juiz interferiu nesse caso? Ele interferiu, eu vou te explicar por quê. Porque esse processo não é um processo jurídico, é um processo midiático. Ele sabe que isso daqui vai para o público em geral. Então ele ficou preocupado de dizer que não, porque mentira que não estava em solitário e não sei o que lá, que não teve tortura e não sei o que lá e coisa e tal. Só que tem evidência que teve tortura sim. O juiz tentou trazer essa... Repara como é que a justiça está acusando. É uma situação em que não é a justiça isenta, ouvindo a procuradoria e ouvindo a outra parte e tentando chegar numa posição justa, uma posição isenta. Não, é a justiça acusando. É esse mané aqui, que deve ser um cupincha do Alexandre de Moraes, acusando o cara, né? Tentando dizer, não, porque não pode, olha só o que ele vai falar. Excelência, eu não recebi visita do juiz corregedor, mas recebi visita da procuradora, que era corregedora dos presídios pelo Ministério Público, recebi visitas do TJ do Paraná, os funcionários, né, os servidores, isso foi relatado a eles também, a própria corregedoria do DEPEN, deputados estaduais que integravam a Comissão de Segurança Pública do Estado do Paraná também estiveram lá e puderam averiguar esses fatos atestados, já, não só... Assim, fica registrado esse ponto já, o senhor já registrou, como o senhor falou, gostaria que fosse consignado. Vamos concluir? Excelência, ainda não terminei sobre esse ponto, porque é importante, até para que... Não, o senhor já disse, ficou durante esse período... Olha só como é que o juiz está incomodado com o fato do Felipe Martins falar que estava sendo colocado em solitário e coisa e tal. Isso vai ficar muito claro mais adiante nesse vídeo nosso aqui, o porquê que ele está incomodado com isso. Claro, que isso não consta da denúncia. Essa é a grande questão. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, e enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando... Não. O senhor está dizendo que era solitária. Então, toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor. Sim. Não, você não foi torturado, não. Você que está dizendo que foi torturado. Nós não estamos... Ué, mas... Você acha que o torturador, em algum momento da história, algum torturador falou: estou te torturando? Sim, eu torturei. Sim, nós torturamos o Vladimir Herzog. Isso, torturamos ele. Não, é lógico que ninguém vai dizer que foi torturado. Ninguém vai dizer que torturou alguém. É o torturado que critica a tortura, evidentemente, por óbvio, né? Eu deixo bem claro, a defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Olha o absurdo que o juiz fala. Qual é o motivo para um juiz dizer que a defesa tem o direito de falsear a verdade? É verdade. Do ponto de vista técnico, ele está correto. A defesa tem o direito de falsear a verdade. Mas por que ele falaria isso nesse momento? O único motivo para um juiz falar um negócio desse é porque o juiz não é um juiz, é um inquisitor. E está exatamente na posição de acusação nesse processo. E está sabendo que esse processo é um processo midiático, não é um processo jurídico, nunca foi, nunca pretendeu ser. O cara está dizendo aqui, tá vendo? Atenção televisão, atenção jornalistas, ele pode estar mentindo, porque, cara, não tem motivo nenhum para dizer isso. Num processo jurídico, isso é óbvio, realmente, de fato, a defesa pode mentir. Mas por que ele precisaria dizer isso? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que está nesse negócio aqui, ó, tá vendo esse pessoal todo que está aqui? É todo mundo advogado, todo mundo juiz, advogado, promotor, é todo mundo da área do direito. Todo mundo sabe essa verdade óbvia que está sendo dito. Então, para que isso está sendo dito? Está sendo dito para nós, para o público, para quem está fora, para quem não entende desse negócio, para tentar desmerecer o testemunho do Felipe Martins, para tentar dizer que ele pode estar mentindo nisso daqui, sendo que ele trouxe testemunha, ele trouxe a mulher do presídio lá que falou que ele foi torturado mesmo, que ele ficou 10 dias numa solitária, sem luz. Não estou imputando ao senhor. Não estou falseando. Deixando isso bem claro. Não estou falseando, apresentei testemunhas que atestaram isso. Absoluto. Nós não temos o crime de perjúrio. Ou seja, o cara continua falando, não, porque não tem crime de perjúrio. Cara, eu apresentei testemunha que falou isso. Isso está consignado e coisa e tal. E, de novo, o que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer que o Felipe Martins vai atrás desse pessoal, cara. Esse pessoal tá achando que acabou aqui? Não, não acabou não.
Quando o Alexandre de Moraes tiver que voltar atrás por causa do Trump e essa palhaçada toda acabar, vai sobrar para esse pessoal, esse juizeco de merda que vai responder por isso, tal como Alexandre de Moraes, tal como um monte de gente de apoio do Alexandre de Moraes vai responder por isso. Silêncio, só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Silêncio, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Aí esse aqui é o advogado, o Chiquini, que é advogado do Felipe Martins, está falando sobre a defesa técnica. Eu peço a máxima vênia, Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos falando de 78 está tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando... Sim, doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana. Ué, por que não tem uma semana? Se é para fazer justiça, meu amigo, a justiça tem seu tempo. Esse negócio de dizer que tem prazo para falar é típico de ditador. Isso aí é limitação da defesa. Não pode ter limitação, não. Mas o que o Chiquinho está apontando é isso. Porque o juiz está querendo tolher o Felipe Martins, dizer que não pode falar mais, porque está falando esse negócio de tortura e não sei o que lá, e não pode. De depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo a autodefesa. Vamos, senhor Felipe eu só peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante que a autodefesa seja exercida. Ou seja, o que o juiz está falando é sobre o tempo, mas o tempo não é importante nesse caso. O importante é deixar o acusado falar. E o problema, ele insistiu em falar que, não, porque o acusado pode falar mentira, não sei o que lá. Por quê? Ele não está falando... Esse pessoal todo aqui sabe disso. Esse pessoal, é todo mundo da área do direito que sabe isso, ou está careca de saber disso. Ele está falando isso para você, para mim, para nós aqui. Ele está tentando convencer o cara está mentindo, ele está falando mentira. Não tem tortura, não teve isso não. Embora o Felipe Martins tenha trazido testemunha, tenha mostrado um monte de evidências de que sim, houve essa solitária, houve essa tortura. Não tem a palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A única coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, por favor, eu peço que o senhor vá concluindo. Tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe... Porque o senhor ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos podem ser explorados aí. Eu gostaria que me fosse garantida a palavra neste momento. Não, o senhor está tendo. Eu não estou cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou concluindo, mas, por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela lei de execução penal no Brasil. É algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecida pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais. O senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso conseguir. Olha só o que o Felipe Martins está falando aqui. Olha só, eu nem tô entrando nesse assunto de o que fizeram comigo é tortura. E isso vai ser depois objeto de ação com vocês. É impressionante como é que o Alexandre de Moraes, esses juizecos ligados ao Alexandre de Moraes, estão achando que eles são o top do top, que vai acabar por aqui. E esse é um ponto importante, porque não vai acabar por aqui. Lembra, tortura ou crimes contra a humanidade não tem nem questão de jurisdição. O Felipe Martins pode depois entrar com essa ação lá nos Estados Unidos para punir o pessoal aqui no Brasil, para mandar prender o pessoal aqui no Brasil. Fizeram com Pinochet. Lembra que lá na Espanha fizeram uma ação contra o Pinochet e prenderam o Pinochet no Chile. Esse pessoal todo vai responder a crimes contra a humanidade nesse caso. E claro, porque sem dúvida alguma foi tortura. Veja, tem muita gente que fala assim, não, porque tortura foi o que aconteceu em 64 e coisa e tal. E aí, em 64 teve tortura também. Eu concordo. Foi um absurdo o que fizeram com o pessoal em 64. Um absurdo, não deveria ter acontecido. Foi um erro enorme a ditadura militar brasileira. Mas está acontecendo de novo. E, aliás, é muito parecido, como eu já falei para vocês, é a mesma coisa. Inventaram que ia ter um golpe, não sei o que lá, e não teve golpe, coisa e tal. Enfim,
Cara, tem mais um monte de partes desse depoimento que eu segurei aqui, que eu separei para você, mas nem vou botar tudo, porque é tanta coisa que ele falou sobre o caso da filha dele, que ele tá isolado da filha dele, sem ver a filha dele há um tempão, e coisa e tal. E, cara, e você viu o Felipe Martins falar bem. Ele, cara, esse cara é um candidato, bicho. Felipe, entra na urna, eu quero votar em você, Felipe, por favor, entra nessa urna, cara. Sei lá, senador, deputado, ou talvez presidente mais adiante. Cara, é impressionante isso, bicho. O cara fala muito bem realmente, né? E lembra, todo mundo já desmentiu que o Felipe Martins estivesse em suposta reunião de suposta minuto do golpe. O único que fala isso é o Cid, o Mauro Cid. Ninguém mais fala isso. Não tem ninguém indicando que ele estaria lá, né? E, bom, e outra coisa que o pessoal colocou aqui, ó, o André Marsiglia fala aqui, aquilo que prepararam para o Felipe Martins é o que prepararam para o Cid, só que o Felipe Martins resistiu e desestabilizou o sistema. E é verdade. E como eu falei para vocês, o Felipe Martins falou, não vou delatar porque não tem nada que delatar. E o Bolsonaro foi um cara que eu vi que resolveu o problema do Brasil, que está lutando pelo Brasil, que eu vi foi uma pessoa fragilizada, que eu precisava ajudar e coisa e tal. E caramba, essa é a resposta correta. O cara realmente botou esse pessoal numa situação complicada. E lembra muito bem a Ana Paula Henkel o seguinte, olha só aqui, ó, ela conversando com alguém lá nos Estados Unidos. O Felipe Martins, você sabe, eu vou manter você informado, né? Ana, tenha em mente que não tem limitação para o crime de tortura. O crime de tortura não tem limitação nem espacial, nem temporal. Eu não sei quando que a direita vai voltar ao poder aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento a gente vai ter uma Suprema Corte mais à direita e, meu amigo, esse pessoal vai responder pelo crime que eles estão cometendo com o Felipe. É um absurdo o que estão fazendo com esse rapaz. É um absurdo completo.